Tem algo sobre essa pequena equipe de filmagem que eu trouxe aqui. Distrai, torna nosso trabalho mais difícil, mas é empolgante. A gente vai aparecer na TV. Porque eles cobrem escolas públicas nos Estados Unidos que são mal financiadas e administradas. Abbott Elementary estreou em dezembro de 2021 e quando ficou claro que a série era um falso documentário, foi difícil não ficar cético. Séries como The Office, Parks and Recreation e Modern Family já tinham esgotado esse formato há muito tempo, e era difícil acreditar que ainda havia algo de valor para extrair dos clichês desgastados do gênero. Mas para surpresa de todos, Abbott Elementary não parecia cansativo nem clichê. Ela mudou a fórmula de maneiras sutis, mas importantes, e nesse processo salvou a sitcom em formato de falso documentário. Nunca saia comigo em Fuji. Não, eu não sairia. Nós ficamos bons. Esse cara tem a minha idade e ele parece ter 50. Como você acha que eu pareço? 30... A versão britânica original de The Office estreou em 2001 e, embora não tenha criado a sitcom em formato de falso documentário, foi o primeiro programa a aperfeiçoá-la. Utilizando marcas do cinema documental, como entrevistas de depoimento, quebras da quarta parede e filmagem cinema verité. The Office borrava a linha entre ficção e realidade de uma forma que destacava seus temas e aumentava sua comédia, que era em grande parte de humor constrangedor. A versão britânica de The Office não fez sucesso imediato, mas se destacou entre as sitcoms da época, conquistando muitos fãs e gerando uma adaptação americana. Essa série estreou em 2005 e teve 9 temporadas. Com seu sucesso, Hollywood passou a criar mais sitcoms em formato mockumentary, como Parks and Rec, Reno 911 e Modern Family, hoje clássicos. Claro, à medida que o número dessas séries aumentou, a novidade diminuiu. Também era difícil não perceber que as próprias séries davam cada vez menos importância ao seu aspecto documental. Parks and Rec e Modern Family, por exemplo, muitas vezes forçavam a credulidade do público quanto à constante presença das equipes de filmagem. Nenhuma das séries se preocupou em explicar quem filmava, por quê ou por que continuaram filmando por anos. Perdemos nosso bebê no carro e estamos sendo julgados! Esses programas nunca abordaram essas questões, pois não eram relevantes para as histórias contadas. Quanto mais ficava claro que o enquadramento documental era só uma afetação estilística, mais a ideia parecia desnecessária. Os recursos do mockumentário viraram clichês e o público perdeu o interesse pelo gênero. Os produtores continuaram tentando explorar o formato com séries como Zack Stone is Gonna Be Famous, que estreou em 2013, assim como The Comedians e Os Muppets, ambas lançadas em 2015. Mas nenhuma delas durou mais de uma temporada, então quando Modern Family terminou em 2020, parecia o fim de uma era. Se tivesse seguido o modelo tradicional, Abbott Elementary, lançada um ano depois, poderia ser só mais um nome entre os fracassos que tentaram copiar The Office. Criada por Quinta Brunson, a série acompanha a idealista professora do segundo ano, Janine Tiggs, vivida pela própria Brunson. Ela e os colegas lutam para fazer as coisas funcionarem na escola que dá nome à série, cronicamente subfinanciada e localizada em uma área de baixa renda e majoritariamente afro-americana da Filadélfia, Pensilvânia. Melissa, como o Jalen Hurts foi parar na sua tela agora? Às vezes Deus tem seus favoritos, Janine. Criada inicialmente como animação, Brunson mudou para live action após parceria com o diretor de The Office, Randall Einhorn. Mesmo antes de entrar no projeto, Brunson já queria que Abbott fosse um mockumentário. Dado o estado do formato, isso foi um certo risco. Nos primeiros dias, a série precisou lidar com as expectativas baixas deixadas por produções anteriores do gênero. Mas não demorou muito para o público começar a perceber o que Abbott estava fazendo de diferente. Sitcoms em escolas públicas não são novas, mas Abbott foi um dos primeiros a usar o formato de mockumentário nesse contexto. Isso logo diferenciou a série de outros programas escolares e mockumentários, trazendo uma sensação de novidade. Abbott também explicou claramente o motivo do mockumentário. Isso porque, segundo Brunson, ela é fã do formato e o considera ideal para piadas, mas só se houver um motivo real para usá-lo. Como explicado no episódio piloto, a equipe de filmagem está lá para documentar o sistema de escolas públicas dos Estados Unidos, que é mal financiado e mal administrado. É um tema muito mais crível para um documentário de longo prazo do que um escritório entediante em Scranton ou uma família aleatória nos subúrbios de Los Angeles, e por isso serve como uma justificativa muito melhor para o formato de mockumentário. A série evitou ser muito meta sobre o formato, embora a equipe do documentário seja citada às vezes.
O programa, por exemplo, brincou sobre os meses letivos perdidos pela greve dos roteiristas, dizendo que a equipe foi assaltada e perdeu os equipamentos. Foram assaltados por acharem divertido andar por West Philly à noite com equipamentos de câmera. 5 meses depois, aqui estamos, pois é o tempo que 3 formados em artes levam para juntar dinheiro para câmeras novas. Fora isso, o foco é nos professores, e os fãs de The Office não precisam temer algo como o ocorrido com Brian, o cara do som. O visual criado por Einhorn, que dirigiu os 4 primeiros episódios, serve mais ao formato do que a cinematografia tradicional de mockumentary. Em Abbott, as câmeras se movimentam muito mais do que costumam fazer em séries parecidas, dando mais credibilidade à ideia de que você está assistindo a imagens capturadas espontaneamente, no improviso. Entrevistas de depoimento direto para a câmera raramente mostram personagens sentados confortáveis, falando para a câmera em enquadramento perfeito. As câmeras inclinam-se levemente para baixo para personagens baixos e para cima para os altos. É uma falha que reforça a ilusão de que essas entrevistas são improvisadas com pessoas ocupadas em um ambiente agitado. Mas o uso mais realista da câmera é só o começo. Abbott também muda as coisas ao escolher Janine como personagem principal. A maioria das sitcoms de falso documentário de sucesso focou em uma personalidade marcante, como David Brent, Michael Scott ou Leslie Knope. O formato pode parecer entediante sem alguém para impulsionar a ação, ainda mais quando o cenário é tão monótono e sem grandes consequências como uma empresa de papel ou um departamento de parques. Se seguissem o modelo tradicional, a diretora egomaníaca Ava Coleman, vivida por Janelle James, seria a protagonista. Anda logo! Quando será que as crianças vão chegar? Elas chegam às 7h30. Todo dia? Isso é loucura. Janine segue o mesmo molde da maioria dos protagonistas de sitcoms tradicionais. Compassiva e pé no chão, ela é a protagonista com quem o público se identifica e serve de equilíbrio para um elenco excêntrico. Abbott pode fazer isso porque, diferente de outras sitcoms de mockumentário, seu cenário já envolve riscos quase reais. Sem verba, a escola está literalmente desmoronando. O futuro de centenas ou milhares de crianças está em risco, e poucos professores que ficaram, apesar das más condições, lutam diariamente para garantir uma educação adequada. A série frequentemente aborda temas como salas de aula lotadas, falta de material escolar, adaptações insuficientes para alunos com deficiência e impactos financeiros das escolas charter, salários baixos, conflitos entre pais e professores, racismo em sala de aula e o impacto desses problemas na saúde mental dos professores. A abordagem de problemas do mundo real, geralmente restritos a dramas, é mais um diferencial de Abbott entre os mockumentários. Ao mesmo tempo, isso permite que a série se destaque por seu tom e estilo de humor. Seguindo o modelo de comédia de constrangimento de The Office, muitas das sitcoms de mockumentário mais bem-sucedidas encontraram seu humor ao explorar aqueles momentos tipicamente desconfortáveis de um dia de trabalho comum que, de uma forma ou de outra, todos já foram obrigados a suportar. Abbott Elementary garante a maioria das risadas pela sinceridade inabalável de seus personagens, graças às consequências reais. Ah, você ouviu isso? O otimismo venceu de novo. É fácil se divertir quando Janine decide consertar um dos vasos sanitários quebrados da escola sozinha e acaba sendo atingida por um jato de água do vaso, ou quando ela desliga a energia de toda a escola tentando consertar uma luminária. Mas, no fim das contas, ela é uma personagem com quem podemos nos identificar que está lutando o bom combate, e isso faz com que seja difícil não torcer por ela. O mesmo se aplica aos colegas de Janine, que, como a maioria dos alunos, são majoritariamente afro-americanos. Abbott é um mockumentário raro que destaca personagens e perspectivas negras. Um episódio da primeira temporada, por exemplo, mostra Janine ensinando sua turma usando o inglês vernáculo afro-americano, que Janine chama de gíria da Filadélfia, reconhecendo como a língua que seus alunos usam no dia a dia. Certo, vamos passar para Ard. Que significa tudo bem. São detalhes pequenos, mas juntos fazem diferença. Cenário novo, melhor uso do formato, protagonista mais fácil de se identificar. A abordagem de questões reais com consequências visíveis, a preferência pela sinceridade ao invés do constrangimento e a representação de uma comunidade geralmente pouco atendida pelo gênero. E assim você tem uma série diferente de qualquer outra do seu tipo. Por que você está respirando tão forte? Eu estou animada. Bem, isso é estranho. Você deveria mandar examinar isso. Certo. O ponto é que Abbott Elementary conseguiu dar uma nova vida à sitcom de mockumentário ao subverter muito do que a gente espera desse formato.
Ela conseguiu redirecionar todo o formato para contar um tipo diferente de história sobre personagens diferentes, e para todos que achavam que o formato estava morto, acabou sendo uma verdadeira lição. E aí, o que acha? Gosta de sitcoms estilo mockumentário? Se sim, como Abbott Elementary se compara às outras? Conta nos comentários. E se você gostou deste vídeo, com certeza vai encontrar outros que vai curtir se conferir o resto do canal. Como sempre, obrigado por se inscrever no Nerdstalgic.